Muito bem, estamos entrando no ar nesta segunda-feira para mais um programa Virando o Jogo. Na minha companhia aqui está o Alan Dias, depois desse final de semana movimentado, semifinais de Gauchão. Alan, os favoritos venceram ou não? Mais ou menos, a gente esperava o Inter. Esperávamos todos que o Internacional fosse vencer. Na verdade eu achava que os jogos iam ser difíceis mesmo. Mas rendeu, teve baderna, teve reclamação pelo VAR, teve gol anulado que voltou atrás, teve reclamação do gramado. Foi uma loucura, acho que foi 2 jogos dignos de semifinal. É a cara do gauchão, né, Eric? É a cara do Campeonato Gaúcho. Vamos começar pelo Inter, Alan, que o Inter fez a abertura, começou às 4 horas. Em um jogo ruinzinho, né? Acho que dá para dizer que foi ruim o jogo, né? Foi ruim, mas assim, acima de tudo, porque o Juventude acertou na estratégia para segurar o Inter. Eu, particularmente, eu gosto quando os times do interior dão trabalho para a dupla, mas até o final do jogo eu acreditava que o Inter ele teria mais facilidade para passar pelo Juventude. Ao longo da partida. Exatamente. E foi o que não aconteceu. Não, pois é, o Inter está me lembrando muito o Jean-Pierre. Tu nunca sabe como é que vai agir em campo. Ele fez uma partida maravilhosa pela Libertadores, foi encarar o Juventude, aí voltou aquele futebol lento e sem criatividade. Claro, tem o mérito muito do Juventude ali, que soube anular as jogadas do Inter, mas é complicado dar uma nota para esse Inter. Eu acho que a tua comparação é boa, é uma ótima comparação. O Internacional faz esse altos e baixos, eu falei isso aqui até de manhã. Eu acho que o Inter, essa instabilidade tem sim colocado muita pressão para o trabalho do Ramires, porque assim, joga um jogo do Gauchão, vence 5-0, 6-1 no Aimoré. Vai jogar Libertadores, vinha de uma goleada de 4-0, que me parece que deu uma certa tranquilidade. Eu até brinquei com alguns colorados que estiveram aqui durante a semana passada, que eles tinham embarcado no barco Miguel Ángel Ramírez. Me parece que viu outro iceberg logo em frente, porque depois desse jogo e falar do gol que o Inter tomou, me parece que tem muito do Miguel Ángel Ramírez nessa tomada de decisão equivocada, que ele arrasta o Dourado para a defesa, essas substituições que não fazem sentido. O Patrick está na ponta esquerda, mas não está dando certo ali e ele insiste nessas modificações. Não, tem algumas teimosias ali que ainda não dá para entender. Não sei até quando ele vai ter o benefício da dúvida, né, nessa questão, mas é o que nós já tínhamos conversado antes, Eric. Eu não sei, é difícil interpretar o Ramírez nesse entendimento dele de se adaptar a cada jogo. Fica muito difícil. E ainda tem uma questão, porque ele foi na coletiva depois e falou a respeito da condição do gramado. E aí vem outra discussão, porque o Inter falou também na derrota contra o Always Ready, que acho que essa foi a mais emblemática de todas, com coisas que ele quis inventar, falou sobre a altitude, que deve sim ser levado em consideração. E ontem ele falou mais uma vez sobre a condição do gramado. Péssimo, ridículo, o gramado realmente estava com condições muito ruins. Mas isso já é de conhecimento de todo mundo que vai jogar lá no Montanha dos Vinhedos. Não é de ontem que o gramado ficou ruim. Não, exatamente. E se é ruim para o Inter, foi ruim para o Juventude também. Com certeza. Então não é uma coisa que dê para depositar ali na conta a derrota. E daí tem outra questão também, porque o Miguel até então, já chegamos praticamente a 2 meses de trabalho do técnico espanhol. Se tinha um comentário na defesa dele, que eu até mesmo compactuei em algum certo momento com essa ideia, de que o Miguel ainda estava começando um trabalho dessa ruptura de um treinador, o Abel, que joga um estilo um pouco mais defensivo, para o Miguel, que é o técnico estrangeiro, que joga de outra forma. Só que esse tempo ele já está caminhando, já são 2 meses. E os resultados? Quando jogou contra o Grêmio, contra o Juventude, time de Série A, não conseguiu ter sucesso, goleou o Deportivo, mas o Deportivo também não fez frente ao Internacional, se mostrou claramente ser um adversário de um nível técnico bem inferior. Aí que eu pergunto, e a pressão para cima do Miguel, ela é grande ou não?
Não, eu acho que está aumentando. Eu até a última vez que participei do teu programa, eu dizia que eu acho que a direção ia manter, ia segurar, mas nesse momento eu acho que está valendo bastante essa vitória que ocorreu na Libertadores. Então isso vai dar um gás, mas acredito que internamente deve sim ocorrer uma pressão para cima do Ramírez, pelo menos aí questões onde ele traga uma explicação, um resultado melhor do trabalho que ele quer implementar. É isso, e o que mais me preocupa é que no jogo, poderia ter terminado 0-0, ou até mesmo ter terminado com 1-1, no pênalti que foi marcado e depois revisado pelo VAR no Palácios, e que não foi pênalti, né? Agora, o que mais preocupa é porque o Inter não jogou bem. Se eu disser que o Inter jogou bem, é uma mentira. O Inter jogou mal, o Juventude também. Agora, quanto que cai nas costas do gramado essa derrota? Não, eu acho que não tem como colocar a culpa no gramado em momento nenhum. É como tu citou, todo mundo já sabia do gramado ruim. Os dois times jogaram no mesmo gramado, então não tem como colocar a conta ali. Então daí nós vamos para outro lado. Se o gramado não pesou tanto, então quer dizer que o jogo que vai acontecer no Beira-Rio da volta vai ser o que tende a ser tão difícil quanto foi esse primeiro jogo. Não, eu acredito que sim. Eu acho que o Juventude tende a fazer uma barreira para tentar segurar o Inter, que dessa vez acredito vai realmente vir para cima. Então, não, ainda acredito que o Inter classifique, mas tudo se torna uma incógnita. Como eu disse, a gente não sabe qual é o Inter que vai entrar em campo. E é aquela coisa. Eu imaginava que o Caxias ia ser... não que o jogo do Caxias contra o Grêmio tenha sido fácil, longe disso. Mas eu imaginava que o Caxias ia ter uma postura um pouco mais defensiva. E se mostrou, em algumas vezes, conseguir ter alguma reação para cima do Grêmio. Aí que entra. Daqui a pouco o Juventude faz um jogo, esperando o Inter, tem essa inteligência para fazer uma marcação. Por isso que eu fico preocupado com a situação do Internacional. Claro que eu estou torcendo para o Inter chegar à final, mas me preocupa. Eu acho que não vai ser nada fácil mesmo. Não, claro que não. O Juventude ele tem essa capacidade de impor dificuldades para a dupla Grenal na maioria das vezes que existem esses confrontos. E agora o jogo do Inter já na quarta-feira, contra o Olímpia, mais uma decisão. Então por isso que a pressão para o Miguel ela é muito grande por conta disso. Porque tu sai de um jogo do Gauchão, semifinal, uma derrota 1-0, se explica o gramado, ou qualquer... um jogo normal, perder para o Juventude não é nada absurdo. Agora tu vai para um jogo contra o Olímpia, que é o principal rival da chave, tu vai pressionado, daqui a pouco tu perde o jogo para o Olímpia, ou sei lá, ele quer inventar moda nesse jogo aí, só coloca mais pressão ainda para o jogo do próximo final de semana. Então são dias decisivos, me parece, em Porto Alegre. Eu acredito que sim. Um pouco a sorte do Inter é que esse grupo dele na Libertadores aí não está tendo um destaque. O destaque realmente é o Inter. O próprio Olímpia aí, que seria o principal adversário, não vem fazendo uma grande campanha. Vamos ver o que vai se desenrolar aí na quarta-feira. Vamos esperar. E esperamos, eu torço aqui para o Internacional que consiga reverter. É bom lembrar que não tem gol qualificado. Não tem gol qualificado como critério de desempate. Então o Internacional precisa vencer por 2-0, 1-0 leva o jogo para os pênaltis. Bem como também o 2-1. Exatamente. E pênalti é loteria, né? Loteria. E vai ser um desafio complicado. Vamos esperar no final de semana. Mas, Alan, por falar nesse domingo do Gauchão, foi um final de semana que movimentou mais uma vez por conta da situação do Paulo Guerreiro. E aí, Alan? Sai, não sai? Uma nota que foi publicada pela assessoria do jogador, dizendo que o jogador estava insatisfeito com a atuação do Inter para a renovação do contrato com o Guerreiro, que faltou ética. Está meio confusa essa situação do Paulo Guerreiro. E nessa segunda-feira, me parece até que ia ter reunião com o staff do jogador e está complicado o negócio. Não, pois é, bagunçou bastante. Um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra. Eu até acredito que possa ser real, porque
na gestão passada ali o Guerreiro elogiou o Inter por ter bancado ele, por ter aguardado ele, por ter confiado nele, ele se recusou a sair. Mas convenhamos também que o Guerreiro está vindo aí com um histórico de lesões, não é uma grande contribuição dentro de campo. Acredito que no marketing deve ter dado bons lucros ao Inter. Eu acho que sim. Mas está bem complicado. E já tem algumas sondagens de alguns outros clubes, e daí que vai aquela pergunta, quanto perde o Inter ou quanto ganha o Inter com a saída do Guerreiro? Porque na minha opinião, eu acho que não é uma perda muito grande, não. Eu acho que o contrato dele iria até o final dessa temporada, ele pediu a rescisão contratual, mas se o Guerreiro ficasse até o final da temporada, imagino que nem havia uma necessidade de renovação de contrato, eu acho que o Inter até ganha nessa loucura aí. Não, eu até acredito que sim, porque é o que nós conversamos, ele não vem atuando muito seguido, a série de lesões é longa, então mais ou menos é o que a direção disse, se ele quer sair, ele sabe o caminho, não acho que vai haver muita discussão nesse sentido. Até porque me parece que um pouco da fala dele cai por conta do jogador ser reserva, entra tudo que tu falou, com certeza, estava sem jogar, o Inter chegou a esperar o Guerreiro se recuperar para voltar, teve até aquele período lá do doping, que ficou esperando também, e a opção do Miguel Ángel Ramírez, o Galhardo, o Yuri Alberto, e eu, na minha opinião, eu falei isso na semana passada, e alguns gremistas até vão me chamar de louco, mas na minha opinião, o Yuri Alberto, se estivesse jogando no Grêmio, coloca o Diego Souza no banco de reservas. Talvez seja um exagero da minha parte, mas eu acho o Yuri Alberto um jogador em potencial, um atacante que se mostrou ter muita qualidade. E é novo. Então, eu acho que o Internacional está bem representado ali nesse... Não, ali na frente o Inter está muito bem servido. Não? E quanto a isso, não há dúvida, ainda tem o Tyson para estrear. Então vai trazer mais velocidade, mais mobilidade do meio para frente. Não vejo a saída do Guerreiro, se acontecer, como uma grande perda, não. Vamos esperar como é que fica esse desenrolar todo do camisa 9, Paulo Guerreiro. E o Grêmio, que com 2 gols do Diego Souza, com pênalti, com reclamação, conseguiram até tirar o Jeromel do sério. Um jogo de muitas reclamações também. Vocês não reclamaram do gramado, mas uma reclamação por um lado e discussão. Um jogo também típico lá gauchão. Não, foi bastante combatido a partida, assim, principalmente no segundo tempo. Eu acho, na minha opinião, ali o Caxias passou a jogar depois de sofrer o gol. Antes estava naquela estratégia de tentar segurar e escapar em uma bola, o que não estava dando muito certo, porque o Grêmio tomava a iniciativa, falhava lá na frente, mas a partir do primeiro gol ali o jogo mudou bastante e o Caxias sentiu que ao pressionar era possível. E aí mudou toda os ânimos e o ambiente do jogo. E foi difícil, foi um jogo bem difícil. Depois, quando o Caxias passou a jogar, me parece até que um empate seria mais justo, talvez, pro jogo. E aí cai, Diego Souza faz 2 gols, a média dele são 10 jogos disputados, 11 gols. Não parece, mas ele é um jogador que tem se mostrado ser decisivo para o Grêmio. Há críticas até em relação à condição física dele, se está fora de forma, eu até acho, até concordo, mas o cara está lá para fazer gol, e quando precisa ele faz. Não, exatamente, o que ele está para fazer, ele faz. Então, não acho que não entra muito no momento essa questão das condições físicas aí. Aí entra também aquela história, vamos ver mais para frente, quando chegar Brasileirão, quando aumentar aí a pressão no calendário. Mas, por enquanto, é a melhor arrancada do Diego Souza na sua carreira, se eu não me engano. E olha que ele já está com 30 e lá vai pedra. 36. 36 e jogando, fazendo gol. É um centroavante que tem algumas histórias até aí no futebol brasileiro muito legais mesmo, de jogadores que ficam até os 35, 36, Nenê, o Fred também, que já é um baita veterano e que está ajudando o Fluminense lá. Agora, Alan, 3 jogos do Thiago Nunes e venceu os 3. Ainda não jogou na arena, mas o aproveitamento é bom. O que dá para dizer desse time do Thiago Nunes? Eu acho que o Thiago Nunes, ele, ao menos, ele está enfeitando menos que o Ramírez. Tá?
Ele partiu do esquema do Renato ali e está buscando impor o ritmo dele, as ideias dele, mas sem causar grandes transformações. A gente já viu o Grêmio fazendo uma transição mais rápida, marcando por zona. Então, são detalhezinhos aí, mas também a gente nota que o Grêmio continua com 2 velhos problemas. Cai o rendimento no segundo tempo e a bola aérea, a bola parada ali é um terror. É um terror. E ele foi perguntado na coletiva e ele disse que não via isso como um ponto fraco. Ele disse que ele não enxergava isso. Talvez sejam... Ele não quis dizer isso na coletiva, mas de fato existe um problema na bola aérea. E também uma das críticas do Breno, porque se falou muito, elogios muito fortes para o Breno, e eu compactuo deles. Acho que o Breno é um grande goleiro, tem tudo para ter um futuro, até com a camisa do Grêmio, muito promissor. Mas também é um goleiro que tem alguma falha, e se é que dá para dizer que ele tem uma falha, é na saída de bola pelo alto. Dá para contar e, o Breno tem uma falha, é a saída de bola pelo alto. Não, ele se complica um pouquinho ali, mas eu acho que é questão de treino, é questão de aprendizado aí, e a gente tem que levar em conta que é novo. Os goleiros que a gente tinham infinitos mais problemas ali no gol e eram veteranos. Tem toda a razão. Thiago Santos chegou criticado. A primeira pergunta na coletiva do Thiago Santos sobre as críticas. E ele disse: em campo, quando vocês me verem jogar, eu não vou falar por mim. Em campo, vocês vão ver. Chegou e hoje é está se tornando um dos principais jogadores do time do Grêmio. Ele cumpre o papel de um marcador e, segundo o Thiago Nunes, tem repertório tático. É um jogador que chegou e encaixou como uma luva nesse esquema do Thiago Nunes. Não, exato. Eu estava reparando ontem, o Thiago Santos vai ser fundamental nesse esquema do Thiago Nunes. E eu quero ver quem vai substituir ele em eventuais necessidades. Porque é impossível ele cumprir essa função aí em todos os jogos que haverão pela frente. E mudando, o Grêmio sente. Então, vai ter que ter alguém ali para, pelo menos, fazer um papel mais semelhante, acredito eu. Ele tem jogado com 2 jogadores à frente da defesa, o Thiago Santos e o Matheus Henrique. Com um pouco mais de liberdade para o Matheusinho, porque ele é um jogador de mais de construção. Agora, eu acho que um dos pontos desse time do Thiago Nunes, essa transição que tu fala, parte muito do Ferreirinha pela esquerda e da aposta dele no Léo Pereira. Porque até então se falava no Léo Chu, pode ser que por conta da ocasião, que o Léo Chu não está podendo jogar, o Léo Pereira tenha sido a opção. Mas me parece que o time tem engrenado assim, com o Ferreira caindo pelo um lado, com o Léo Pereira caindo pelo outro. Há quem discorde, acha que dê para colocar outro nome por ali, mas desse jeito está dando certo. Não, por enquanto está funcionando, está servindo, apesar que na minha visão ali, quem salva realmente é o lado esquerdo, com o Ferreira, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Chu, eles precisam ainda pegar quem sabe, um entrosamento maior, um entendimento melhor ali das chegadas, mas por enquanto, na minha visão, quem está garantindo a coisa é o Ferreira. E daí tem a questão Jeromel. Voltou... O Jeromel parece que quando entra, e aí vai outra discussão, que o Jeromel se tornou um dos maiores jogadores da história do Grêmio, e entra, e como faz a diferença na defesa do Grêmio. Eu acho que é bom dar esse destaque para o Jeromel, porque foi elogiado, inclusive, até pelo técnico do Caxias, desse jogo, e faz muita diferença tu ter um zagueiro num nível, e a preocupação quando tu não tem essa peça aí para repor. No meio campo isso acontece, vai acontecer com o Thiago Santos. Agora com o Jeromel isso ficou muito explícito. Com a ausência de Kahneman e Jeromel, tu não tem ninguém para colocar ali para defender. O nível baixa muito. Não, exato. E só o fato do Jeromel estar em campo, ele já traz uma tranquilidade para os outros jogadores. Eles sabem que lá atrás vai estar guarnecido. A gente conversou outra vez, o Jeromel fica fora, volta, parece que não tinha saído, ele não perde o ritmo, ele tem um ótimo entendimento, traz boa segurança aí. E não sei
se é possível substituir. O Juan, ele vinha sendo elogiado também, mas na minha visão está errando alguns passes. Talvez seja coisa de guri novo, mas tem que ter uma certa noção de não brincar ali atrás. E por falar em brincar ali atrás, tá aí o que se fala sobre a diferença Thiago Nunes e Miguel. Porque o Miguel quer inventar, ou porque o Miguel faz essas loucuras que ninguém entende. No final das contas, me parece que algumas modificações do Miguel, só ele entendeu. Só ele ou o Martim Anselmi, que é auxiliar dele. Ou o presidente Alessandro Barcelos. Eu defendi inúmeras vezes o Miguel. Eu acho que ele está inserido em um projeto que é um projeto a longo prazo e que às vezes vai demandar mais tempo e tudo isso. Agora, tem algumas coisas que não tem explicação. Tu pega o Rodrigo Dourado, que é um jogador que... Há quem discuta, o Rodrigo Dourado não serve para isso. No meu entendimento, eu acho que ele é um jogador que cumpre o papel de volante muito bem. Na saída de bola, até um jogador que tem essa qualidade. Agora, tu pega um jogador, arrasta ele para a defesa. E aí que está uma diferença do Miguel Ângelo Ramírez para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes já deixou explícito que ele vai dar essa rodagem para que o time ganhe entrosamento. E isso é futebol. Vai querer botar um cara... Pode até ser que tenha algum cacuete para ser zagueiro. Como acho que Rodrigo Dourado deva ter, porque ele não ia colocar lá por nada. Mas aí cai no entrosamento. O cara sem entrosamento nenhum vai botar na defesa. E justamente ali que saiu o gol do time do Juventude, nas costas dele. Não, exato. E aí apesar que o Heitor também não fez grande coisa ali no momento do gol. Mas eu acho que numa eventual necessidade, o Rodrigo Dourado assumir a zaga, acontece, faz parte, é necessário. Agora não dá para tentar reinventar a roda. De repente, não, eu acho que o Lomba pode funcionar ali no meio, então vamos fazer essa experiência lá. Porque me parece que é exatamente isso. Porque não tem um critério. Por exemplo, não, vamos botar um volante aqui porque o meu centroavante foi expulso, eu puxo um meio-campista para a defesa, coloco um jogador mais criativo no meio-campo, que pode acontecer. Mas não tem um critério, e isso que me preocupa, porque ele não segue um critério, ele não tem um estilo de jogo, uma escalação bem definida. E isso me parece que ele vai continuar insistindo dessa maneira. E é bom tu lembrar na lateral direita, porque o Renzo Saravia já estava relacionado lá, pode ser que seja uma opção. Até porque o Heitor realmente fez uma partida muito ruim nesse último jogo. Quer dizer, o Heitor e... foi geral ali o apagão. Mas é difícil entender a cabeça do Ramírez. Eu acredito que na mente dele, ele sabe o que está fazendo. Talvez, como tu disse, necessite tempo, mas tempo não existe nesse ano. A coisa é corrida, ele teve um bom prazo ali, entre aspas, para fazer as experiências durante toda a primeira fase do Gauchão. Me parece não surtiu muito efeito, então é complicado tentar interpretar o espanhol. Vai ficar... Vamos esperar para ver se alguém identifica o que ele quer fazer no time do Inter antes que algo aconteça. Ou que esse algo que aconteça seja uma definição de um time e que comece a jogar, assim como jogou contra o Deportivo, que jogue todos esses jogos assim. Quem sabe, talvez, no jogo contra o Juventude lá no Beira-Rio, passe por cima do Juventude tranquilamente, nós voltamos no mesmo impasse. Aquele mesmo impasse, está jogando bem ou não está? Uma dessas vai golear o Juventude no Beira-Rio e a torcida vai ficar, mas e no próximo jogo o que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É uma grande definição. Agora, o Grêmio, por mais que o resultado talvez seja discutível, o pênalti ali do Diego Souza, o segundo gol, mas acho que deu um bom passo até para jogar com um pouco mais tranquilidade, porque na quinta-feira já tem jogo da Copa Sul-Americana contra o Aragua, venezuelano. Não, exato, traz uma tranquilidade mais. Tu jogar por um empate dentro da arena ali, querendo ou não querendo, é uma boa vantagem. Não acho que a discussão no pênalti agiu o VAR, interpretou bem, na minha opinião, houve o pisão no Ferreira, não tem o que discutir. O VAR está ali para isso, dessa vez, na minha opinião, funcionou. Acertou. Tu acha que o VAR foi assertiva a decisão da Federação Gaúcha de antecipar o auxílio do VAR para os jogos da semifinal e não deixar só para a final? Tu acha que acertou a Federação? Eu acho que acertou, e eu acho que justamente para não ficar essa ideia que você tem de que ia pesar sempre para os times da capital.
Aí a questão do gol anulado do Juventude também foi uma decisão acertada, pegou na mão, independente de ser intencional ou não, na regra foi acertado que nesse gauchão, se a bola batesse na mão e outro jogador fizesse o gol, seria anulado. Com certeza. E o pênalti do Palácios? Foi pênalti ou não foi pênalti? Na minha opinião, não. Na tua opinião, não foi pênalti. Pode ser. Mas que o goleiro levou junto o Palácio, levou isso. Não, levou. Isso aí Mas havia uma bola no meio do caminho. que o goleiro é intocável também. Para encerrar aquela expulsão do... Eu nunca, primeira vez que eu vejo isso, pode ser que daqui a pouco, do expulso o jogador, o membro da comissão técnica e o técnico vai embora junto. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não, foi também acordado durante a reunião da FGF com os clubes. Se um membro da comissão técnica for expulso, o técnico sai junto. Agora, para a arena, ele já está de volta. E daí ele usa o radinho. Não poderia. Mas usou. Faz parte. E ninguém faz nada, porque daquela vez que o Miguel Ángel Ramírez invadiu a Casa Mata, ninguém falou nada. Exato, eu ia citar isso. Até hoje ninguém falou mais nada dele ter invadido a Casa Mata contra o Ipiranga lá e ficou por isso mesmo. O pessoal só reclama quando é o Marcelo Gajardo. Alan, muito obrigado pela participação. Um abraço, Eric. Um abraço para todo mundo. Voltamos amanhã com mais programa Virando o Jogo.